Fala galera, foi rápido demais! Já voltei aqui para fazer o nosso momento de revisão. Se você anotou, se por acaso ficou alguma dúvida, é a hora de sanar essa dúvida no nosso momento de revisão. Então, de olho na tela, vamos lá! Aula 26.2, falamos sobre os complexos regionais, parte 3, e nessa aula a gente falou sobre o nosso terceiro complexo, que é o complexo da Amazônia. Você lembra que eu falei várias informações há pouco na aula? E agora a gente volta para fazer essa revisão rapidex, porque já já nós temos aí as nossas atividades. Vamos lá. Deixa eu avançar aqui. Então, a Amazônia. Iniciei a aula falando sobre essa Amazônia, que ela tem aproximadamente 5,1 milhões de quilômetros quadrados. Quando eu falo desse complexo, esse complexo corresponde a 58% do território do Brasil. Apesar de ter a maior área, que é 58% do Brasil, a gente vai encontrar o quê? Menor população entre os complexos. Perde para o Centro-Sul, com certeza, que o Centro-Sul é o maior complexo quando a gente fala em número populacional. Também perde para o Nordeste, então tem a menor população entre os três complexos. O território da Amazônia é formado maior parte por florestas. Então, se maior parte do território é formado por florestas, falei na aula para vocês que dentro desse complexo a gente vai encontrar o quê? A menor densidade demográfica. Ou seja, não é um território densamente povoado, é um território que a gente vai encontrar vazios demográficos por conta da floresta e também dos rios. Lembrando o seguinte, que quando a gente fala de Complexo Amazônia, eu não estou me referindo à região norte. Mais uma vez reforçando, Mato Grosso faz parte do Complexo Amazônico, que quando a gente estuda a região, ele faz parte do Centro-Oeste. Maranhão faz parte do Nordeste, mas quando eu estudo o complexo, ele faz parte do Complexo da Amazônia, a sua porção Oeste. E eu expliquei para vocês isso lá na primeira aula. Isso é por conta das semelhanças nesse processo de regionalização, onde no Maranhão, na porção Oeste, a gente vai encontrar fragmento da floresta amazônica e as condições sociais e econômicas mais parecidas aqui com a região da Amazônia. Mato Grosso, da mesma maneira. Falei para vocês sobre a Amazônia Legal Internacional. Olha só, o que nós falamos? Que a Amazônia Legal, ela é diferente da Amazônia Internacional. A Amazônia Legal, ela é formada, falei para vocês, por 9 estados brasileiros. Já a Amazônia Internacional é formada por 9 países. Guarda essa informação. Então, o Brasil detém a maior parte da área da Amazônia, 69%, quando a gente está estudando aí a Amazônia Internacional. Beleza? Então, a maior parte da Amazônia Internacional está presente no Brasil. Mas tem outros países que fazem parte da Amazônia Internacional, como a Bolívia, o Peru, o Equador, Colômbia, Venezuela, a Guiana, Suriname e a Guiana Francesa. Essa região da Amazônia ela é rica em biodiversidade, ela é rica em hidrografia. Dentro desse complexo a gente vai encontrar a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica. Falamos sobre a ocupação que aconteceu de forma distinta dentro da Amazônia. Iniciou lá no século XV, como eu falei para vocês durante a aula, com a chegada do europeu. E aí esse europeu chegou aqui na Amazônia a partir do curso dos rios, que falei na aula para vocês, e as primeiras missões foram estabelecidas no Brasil, foram as missões jesuítas, que buscavam na época, não era o pau-brasil, que o pau-brasil era encontrado na Mata Atlântica, não era ouro, mas sim as famosas drogas do sertão, que eram valiosas na época para o continente europeu. Falei para vocês que já lá no século 18, 19, nós temos aqui a ocupação da Amazônia e a galera começava agora a trabalhar com a questão da borracha.
Lá no século XX, essa ocupação da Amazônia, a gente vai ter aí a questão do garimpo, como em Rondônia, na cassiterita, o garimpo do ouro, que acabou também atraindo várias pessoas para a Amazônia. E na década de 80, 90, não, vamos colocar de 70 para cá, grandes projetos de colonização foram incentivados pelo governo federal. E isso acabou dando um impulsionamento na ocupação da Amazônia, como aconteceu aqui em Rondônia. Um grande crescimento populacional a partir da década de 70, a partir de políticas do governo federal. Vamos lá. Falei para vocês também sobre a Amazônia Legal, que foi criada lá no governo de Getúlio Vargas, galera. Só para você lembrar. O que é importante saber? Que o incentivo à ocupação da Amazônia é fruto da combinação de fatores, como a preocupação dos governos militares em ocupar a região, por entender que se tratava de uma questão de segurança nacional, e também as jazidas minerais que haviam sido descobertas nessas regiões, além de garantir a ocupação da região de fronteira para garantir a segurança dentro da Amazônia e promover também o desenvolvimento industrial desta região. Falamos sobre a questão do Complexo Amazônico Economia, que é baseada no extrativismo mineral, na bauxita, cassiterita, ouro, minério de ferro. Falamos sobre o extrativismo vegetal, que é a retirada da madeira, da borracha, do açaí, da castanha do Pará. Falamos sobre o centro principal industrial da Amazônia, que é a Zona Franca. E citamos a questão da agropecuária dentro da Amazônia, que é uma atividade muito importante para a economia deste complexo, principalmente a partir do cultivo dos grãos, como a soja e também a produção da pecuária bovina no sistema extensivo. E para finalizar nossa revisão, falei sobre os impactos ambientais da Amazônia Legal. E em 2019, Pará, Mato Grosso e Amazônia e Rondônia foram responsáveis aí por 80% das áreas desmatadas dentro da Amazônia, principalmente aí por conta dessa produção da pecuária e da produção agrícola. Beleza? Então agora é com vocês aí na atividade. Daqui a pouquinho eu volto para fazer a correção. Valeu, tchau! Pronto, voltamos aí para fazer o nosso momento de correção. E aí, foi tudo tranquilo? Tudo suave? Marcaram a resposta correta de primeira? Dá um grito aí para me ouvir. Eita, só que não, né? Ó, galera, depois comenta se ficou com alguma dúvida em relação à atividade, pede para o professor presencial, de repente, entrar em contato conosco, porque o nosso objetivo realmente sanar as dúvidas que ocorrerem aí no momento da atividade. Beleza? Então vamos lá no quadro para a gente poder estar verificando agora a resolução das atividades de sala de aula. Questão 1. Tomar uma água aqui rapidão para poder fazer a leitura. Vamos lá. Sobre a ocupação da Amazônia brasileira, é correto afirmar: A. Foram as missões religiosas do século XVII, XVIII que deram início a esse processo. B. O norte do país foi isento da caça a indígenas por tropa de resgate. C. O elemento negro, originário da América Central, teve importância na formação do caboclo amazônico. D. Nos séculos XVIII e XIX, ocorreram a fase da borracha, que deu impulso à ocupação da região. Olha aí, ó, impulso, grande volume aqui de ocupação. E aí fala o quê? Somente a partir da criação da Zona Franca de Manaus ocorreu a ocupação da Amazônia. Zona Franca, década de 60, a partir de 60, 70. Então, nada disso, porque nesse período já tínhamos ocupação dentro da Amazônia. Vamos analisar aqui uma outra alternativa, rapidamente, que fala
o norte do país foi isento de caça. Não, a gente sabe que teve vários problemas aí com a questão do indígena, dessa captura. Então, a B também não está de acordo. Qual é a alternativa correta, então? É a alternativa A. Foram as missões religiosas do século XVII, XVIII, que deram início a esse processo. Lembra que eu falei para vocês que a partir do século XV, a chegada dos europeus, a partir dos cursos fluviais, que são os rios, iniciaram o processo de ocupação dessa região com o estabelecimento das primeiras missões dentro aqui da Amazônia, que foram as missões dos jesuítas. Então, alternativa A, tudo certo, tudo tranquilo, tudo suave. Vamos lá. Questão 2. Uma outra forma de dividir o Brasil territorialmente é por meio aí de 3 grandes complexos geoeconômicos. Essa divisão considera a formação histórica e econômica, os diferentes níveis de vida das populações, o avanço tecnológico e os aspectos físicos. Um desses 3 complexos é o mais extenso. Olha aí, fica a dica. É o mais extenso, apresenta o menor número de habitantes e experimentou um rápido crescimento da sua população, esse crescimento da população nas últimas décadas, por conta desse fluxo migratório. Possui uma densa floresta tropical, grandes rios, água abundante, entre outros. O complexo geoeconômico em questão é a alternativa A região centro-oeste. B, o complexo amazônico. C, o complexo centro-sul. D, a região concentrada. E aí, o complexo do Nordeste. Essa questão tá de boa demais, bem suave, bem tranquila, porque durante a leitura eu já fui marcando aí as informações importantes que você consegue aí relembrar da aula em relação a essas características de um determinado complexo. Então, nessa questão, olha aí uma dica para vocês. Tem alternativas aí que você já poderia eliminar de primeira. Porque lá no início da aula, a primeira aula de complexo, eu falei que Pedro Pinchas dividiu o Brasil em apenas 3 complexos, que é o amazônico, que é o complexo centro-sul e o complexo do Nordeste. Então, a região centro-oeste, ela não foi delimitada, regionalizada pelo Pedro Pinchas. Centro-Oeste faz parte da regionalização da formação das regiões do Brasil, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A região concentrada, ela até é uma regionalização, mas essa região concentrada não corresponde à regionalização de Pedro Pinchas. Essa região concentrada é da regionalização de Milton Santos. Então, não faz parte da regionalização de Pedro Pinchas. Então, está bem tranquilo. A partir dessas informações, eu tenho certeza que você marcou o complexo amazônico, que refere-se a todas essas características que veio no enunciado da questão. Vamos lá, parabéns aí se você marcou a alternativa B. Se porventura não marcou a B, volte no material e faça a sua revisão. Questão do Enem. Vamos lá. A floresta amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano na última década do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiro se desse conta de que o maior patrimônio natural do país
está sendo torrado. Um processo econômico tem contribuído na atualidade para acelerar, olha só, o problema ambiental descrito. Qual que é o processo econômico que tem contribuído para impactar a floresta amazônica? Vamos lá. A expansão do projeto Grande Carajás, com incentivos à chegada de novas empresas mineradoras. B. Difusão do cultivo da soja com a implantação das monoculturas mecanizadas. C. Construção da rodovia transamazônica com o objetivo de integrar a região norte ao restante do país. A D, galera. Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os chamados povos da floresta. E aí, a ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e estrangeiras. Então, essa questão é tranquila demais. Ela quer uma atividade da atualidade que tem contribuído para gerar vários problemas ambientais dentro da Amazônia. Então, só pode ser a alternativa B, galera. Por que a B? Olha aí, ó. Porque esse avanço da fronteira agrícola do plantio de monoculturas mecanizadas dentro da Amazônia gera um grande impacto. A exemplo aqui do cultivo dos grãos como a soja. Parabéns! É uma questão bem tranquila. Essa questão, se você ficou ligado na aula, eu acho que você te matou de primeira, porque é muito tranquila. Questão 4. No logístico, entrave a expansão da Amazônia. A mudança geográfica do agronegócio e o desenvolvimento das regiões mais afastadas do sul do país criaram um nó logístico. É um nó, tá? Só retificando, nó logístico é entrave à expansão da Amazônia. Sem a infraestrutura adequada, os estados da chamada Amazônia Legal têm sido obrigados a fazer malabarismo para tirar ou trazer produtos para a região. Assinale a alternativa que indica corretamente os estados que compõem a Amazônia Legal. Olha aí, nós temos aí o Acre, o Amazonas. Eu não vou fazer a leitura porque eu quero ir para a questão 5. Ele só quer os estados aqui que fazem parte da Amazônia Legal. E aqui nós temos o Acre, o Amazonas, o Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Então, nossa resposta correta é a alternativa C. Professor, por que A está errada? Olha, Piauí não faz parte da Amazônia Legal. Por que a B está errada, professor? Novamente, Piauí não faz parte. A D, nós temos aqui, ó, Piauí, temos Goiás, estado de Goiás, que não faz parte também da Amazônia Legal. E aí, temos aqui o que, galera? Piauí, que não faz parte da Amazônia Legal, e também Mato Grosso do Sul. Então, só era identificar numa questão, no modelo dessa questão, identifica os estados que não fazem parte daquele determinado, se fosse países lá da Amazônia Internacional. Da mesma forma, se colocasse de repente México ou Honduras, você ia saber de primeira que não faz parte da Amazônia Internacional. Questão 5. Mais uma questão, rapidamente, para a gente concluir. A moderna conquista da Amazônia inverteu o eixo geográfico da colonização da região. Desde a época colonial até meados do século XIX, as correntes principais de população movimentaram-se do sentido leste para oeste, estabelecendo uma ocupação linear articulada. Nas últimas décadas, os fluxos migratórios passaram a se verificar no sentido sul e norte, conectando o centro-sul da Amazônia. Olha aí, o primeiro eixo geográfico de ocupação das terras amazônicas demonstra um padrão relacionado à criação
A, de núcleos urbanos em áreas litorâneas. B, de centros agrícolas modernos no interior. C, vias férreas entre espaços de mineração. D, povoados interligados próximos a grandes rios. E a E, faixa de povoamento ao longo das estradas. Está falando o primeiro núcleo de povoamento, galera. Olha aí, só pode ser a D. Os povoados que surgiram nas proximidades dos grandes rios da Amazônia. Então, se você marcou a D, tá tudo tranquilo, tá tudo suave. Beleza? Então, me despeço de mais uma aula. A gente se encontra aí na nossa próxima aula. Valeu, tchau!